O Lula vai ganhar agora. Vai ter o Lula 4. Não garante. Não, tá fácil do Lula ganhar. Ele vai ganhar. Você tá vendo as pesquisas? Essa questão de geopolítica aí, jogaram assim no colo do Lula. Agora o problema maior assim que eu vejo, Crepe, é que realmente não tem um planejamento para depois do Lula. Não existe um sucessor do Lula. Mas planejamento não é academia. Planejamento é na luta, é na rua. Planejamento é no conflito social. Sabe por quê, Genuíno? Toda vez que foi surgir uma pessoa que poderia ser um sucessor do Lula, tem que ser feita essa meia-culpa. O Lula foi e puxou o tapete dos caras. O Lula... Depois do Lula era pra ser... Aí você tá equivocado. Depois do Lula era pra ser puxou o tapete. Dirceu. A burguesia puxou o tapete de muitos quadros do PT que tava numa linha de acumulação. Mas não é só do PT. Por que o Dirceu não foi presidente do Brasil? O Lula não foi. O Zé Dirceu foi condenado pela justiça, pô. Foi preso. Eu sei que o Lula boicotou o Dirceu. Não, eu fui preso, meu. O Cuxiquem mataram o Cuxiquem com câncer. O Marco Aurélio teve um problema sério e morreu. Mas por que precisa ser do PT? Não, eu tô dizendo, pode não ser do PT. Aliás, mas aí quais... Por que puxaram o tapete do Brizola? O Brizola não, ninguém puxou o tapete do Brizola. Puxaram. O PT não puxou o tapete do Brizola. Puxou. Ajudou a puxar. Ajudou a puxar. Não, puxar o tapete não. O Brizola sempre ajudou a puxar. A nossa admiração no Brizola. Não. Aí a gente tem que fazer uma reparação. Em 86... O Darcy Ribeiro foi boicotado pela esquerda do Rio de Janeiro no momento em que era muito importante a vitória dele para ser governador. Eu vou te dar um exemplo. O PT lançou o Fernando Gabeira governador. O PCdoB e o PCB, apoiaram o Moreira Franco contra o Darcy Ribeiro. E isso foi fundamental para o Brizola ser derrotado em 89. Do PT do Rio de Janeiro, que as pessoas criticam que o PT fez uma intervenção. Nós fizemos uma intervenção no PT do Rio de Janeiro, 98, na negociação com o Brizola, porque o Brizola colocou para nós. Eu topo o serviço do Lula em 98, mas o garotinho tem que ser candidato a governador. E o Vladimir Palmeira tinha sido eleito para ser o candidato do PT. Houve uma intervenção no Rio de Janeiro para apoiar o garotinho cumprindo uma aliança mas ali o Brizola. Mas ali era o Brizola sendo vice do Lula. Deixa eu te falar. E o Brizola já tinha sido derrotado eleitoralmente. O Brizola foi consultado por PDT participar do governo Lula 1. Eu estava na presidência do PT e participei. Fomílio Teixeira, o ministro das Comunicações do Lula 1. Então, eu acho que nós temos que mediar. O Brizola morreu rompido com Lula. O que acontece com o PT é que o PT foi combatido, foi violentado, foi preso, foi condenado, porra. Os quadros do PT, e aí não é porque era eu ou o Zé Dirceu, é que esses quadros influenciou lá embaixo. A cultura de antipetismo, como foi o anticomunismo dos anos 50, atingiu o PT, atingiu a alma do PT, o defensismo do PT, o medo, as pessoas perderam emprego, as pessoas eram perseguidas. Quem não viu isso no Brasil inteiro? Nos anos, no período do mensalão, no período da greve dos controladores de voo, que o Bolsonaro se articulou para criar uma crise caótica na aviação e fazer o golpe naquele momento. As pessoas nós temos que resgatar essa memória. Os controladores de voo ligados à aeronáutica, eu estava na Câmara, o Bolsonaro fazia articulação com eles para produzir o caos. Você se lembra a maneira como a Globo cobriu aquele acidente da TAM aqui no aeroporto de Congonhas e botou a culpa no PT? Inclusive aquela famosa... Rolou culpa do PT naquilo lá? Botou a culpa que era a crise da aviação. E lembre-se... Naquele momento teve uma tensão, eu não sei se foi... Não, e pode se lembrar, eu não vou citar o nome aqui, porque esse companheiro morreu. Mas uma jornalista, que eu também não vou citar o nome, ela botou uma imagem do grande Marco Aurélio, como se o Marco Aurélio estivesse comemorando aquele parecer da aeronáutica que a queda do avião não tinha sido por problemas do aeroporto. Aquilo foi no Jornal Nacional, uma imagem focada do Palácio Planalto. Mas isso é esperado então, da mídia. Mas agora, Frederico, o que eu critico na esquerda, e estou fazendo isso se eu sou o Lula, eu cortava a verba da Globo. Pensamento, claro, não tem nem papo. Eu sei, mas Frederico, o que não dá é para culpar o PT quando o PT foi vítima.
Como é que você pode culpar a vítima? Não, mas aí... o PT foi vítima. Mas você não concorda que a gente tem que fazer um balanço histórico? Igual, por exemplo, o trabalhismo sofreu um golpe em 64. A gente tem que avaliar quais os problemas do trabalhismo. Agora, um balanço você faz equilibradamente. Eu, para fazer um balanço, eu não mudo de lado. Eu não vou fazer balanço fazendo autocrítica. Eu vou fazer um balanço analisando os erros do ponto de vista da esquerda. Agora, se eu for aprovar para chutar o balde, se eu chutar o balde, a água, o sabonete e a criança, o que sobra? É o pessimismo, o individualismo, salve-se quem puder. Então, esse caminho não é o correto. Veja bem, eu estou defendendo uma alternativa à esquerda, com transformações estruturais, que passa pela eleição do Lula no 4º mandato. E é a partir daí que eu vou discutir 2030. Mas aí, 2030, a gente vai estar tendo a mesma conversa. Não, vai não. Eu não pior, porque 2030 não tem nome. Porque, ó, Frederico, 2030 não tem nome. Não é questão de determinismo. A questão a gente derrotou... Nós temos que construir caminhos lúcidos. A gente derrotou a extrema-direita em 2022. Quais caminhos foram construídos de 2022 até hoje? A gente está pior do que em 2022. Se a gente for parar para pensar. Lula conseguiu a isenção do imposto de renda. Não, eu tô falando de alternativos políticos. Agora vai acabar com a escala 6x1. Não, torço muito para isso. Claro. Quero que isso aconteça. Grandes avanços. Nós colocamos Quero que aconteça. Radar o imposto dos BBB, banco, bets e bilionários. Só acredito vendo. Não, mas está no radar, tá mostrou para o Brasil mais uma vez. Mas quem combate a corrupção de verdade. Rodrigão, o Jones vai ficar bolado contigo. Ele vai achar que você virou petista. Ele vai. Você tem que fazer isso mobilizando, juntando as pessoas. Agora, se você vai discutir com os setores da esquerda e a esquerda só se preocupa em se viabilizar com o mandato parlamentar e não no projeto estratégico, você não constrói isso, meu. Não constrói porque você tem que unir forças, criar consenso progressivo e processual. Mas você não acha que a falta de um... Vamos pegar um caso que está acontecendo recente num outro país, é óbvio que é outro contexto, mas só para ilustrar o ponto. Lá no Reino Unido, a gente teve no ano 2024, teve uma vitória dos trabalhistas. Uma vitória em que, pela votação dos trabalhistas, foi uma votação pequena, mas que lá tem essas distorções, né, porque é voto distrital e é parlamentarismo, então eles tiveram uma maioria muito esmagadora no parlamento. E o governo trabalhista de lá é um governo muito, muito rebaixado. Bota rebaixado nisso. Muito rebaixado. Está se arrastando no chão. Está se arrastando, e assim que o governo assumiu, a impopularidade veio, eles deram seguimento à política de austeridade dos governos anteriores. Subserviência ao Trump. Subserviência ao Trump total. E o que aconteceu lá? 2 movimentos, né? O primeiro movimento, você teve uma saída, expulsão anterior do ex-líder trabalhista, que é o Jeremy Corbyn, um cara mais à esquerda, que ele está fundando agora um partido de esquerda, um partido popular, com capilaridade, com voto, para poder disputar a eleição. E, ao mesmo tempo, você teve uma guinada do Partido Verde lá no Reino Unido, uma guinada à esquerda, para poder disputar esse eleitorado à esquerda do Partido Trabalhista. O que está acontecendo agora? Existe uma pressão dentro do próprio Partido Trabalhista para substituir a liderança do primeiro-ministro do Reino Unido, porque eles estão vendo que vai dar uma tragédia. Então, assim, eu não acho que, em essência, é um problema você ter forças independentes disputando um eleitorado à esquerda, porque, para mim, a linguagem da política, e o PT jogou muito bem essa linguagem, eu não sou um dos críticos dessa questão, o PT entrou para o jogo, ele jogou o jogo da política nesse sentido de entrar, de querer disputar, de querer ganhar a eleição. Tem que ganhar a eleição. Para mim tem que entrar na eleição para ganhar, tem que entrar para disputar. A questão para mim é programa. Qual o programa que eu vou defender? Agora, a diferença, Frederico, é que o PT e o Lula não é como os trabalhistas da Inglaterra, que aplicam um programa de direita e é subserviente ao Trump. Primeira diferença. Segunda diferença, o movimento que está sendo feito de um novo partido está dentro dessa concepção que eu defendo aqui, da gente fazer uma frente à esquerda na relação com Lula e na relação com os partidos de esquerda. É exatamente isso, porque se você não construir essa possibilidade de massa, se você não criar
base social, base popular, você não ganha com a ofensiva da extrema-direita. Há uma hegemonia da direita extremada e da direita neoliberal. Eles exercem uma hegemonia política. Como é que você vai enfrentar essa hegemonia política? Se você tiver força social, força eleitoral, força política para poder fazer o enfrentamento. Mas é o medo da derrota que fez eles se mexerem. Se você se limita a marcar posição, se você se limita a fazer teses acadêmicas e se você se limita só a mandato de deputado federal, você não constrói essa força social alternativa que mexe com multidões para enfrentar o rolo compressor do neoliberalismo, do Estado autoritário, de toda essa pressão do imperialismo americano. Tem muita coisa em jogo, pessoal. Cuba está correndo um sério risco. A Venezuela está correndo um sério risco. A América Latina está correndo um sério risco. Não é brincadeira. E vai avançar. O risco da América Latina é sério. A lei do Trump é América para os Estados Unidos, não é América para os americanos. Mas essa própria questão de Cuba, eu sinto muito pelos cubanos, mas eu acho que eles vão dançar nesse processo. Não, o próprio governo brasileiro está em silêncio em relação a Cuba. Essa maneira, Friedrich, que eu não concordo. Olha, para mim... O governo maior está em silêncio. Olha, para mim... Está em silêncio, a própria esquerda na América Latina está em silêncio. Cuba é o patrimônio da humanidade, o que Cuba enfrentou e nós não podemos aceitar que Cuba seja transformada numa catástrofe social. Nós temos que fazer, isso já é. Nós temos que fazer movimento de solidariedade, movimento de apoio. Nós temos que pressionar os governos progressistas, como a Cláudia Sheinbaum no México, como o próprio governo brasileiro. Fez com a Venezuela, vai fazer com Cuba, Genuíno? Não, a situação pegou aqui nosso vizinho aqui hoje. O Lula estava falando que a Venezuela não é uma democracia. Primeiro, aí eu já tem que preocupar com a democracia, não. Primeiro, veja bem, não é que o governo Lula não defendeu tirar o Maduro. Não, o Lula falou que não tem que preocupar com o Maduro. O governo se equivocou. Aqui tem um antilulismo, Frederico, que não é correto. Não é correto. Olha bem, o Lula se equivocou. O Lula se equivocou e não reconheceu o resultado da eleitoral da Venezuela. O Lula se equivocou em vetar a Venezuela nos BRICS. Foi equivocado. E essa declaração atual do Lula? O reconhecimento da Delcy Rodrigues, o diálogo que o Lula está fazendo na América Latina para impedir a política de América para os Estados Unidos, o discurso que ele está fazendo... Não, o discurso que ele está fazendo com certos aliados dos BRICS. A situação a política é delicada, pessoal. Mas esse caso da Venezuela agora, você viu essa última declaração do Lula? Você viu a declaração de hoje? O Lula foi perguntado e ele falou, olha, não tem que se preocupar com Maduro, a Venezuela tem que se preocupar em restaurar a democracia. Claro, isso não causa arrepio nessa mente da esquerda? Ele devia ter dito, o Maduro foi sequestrado e nós queremos a liberdade de Maduro. O Maduro que agora, foi isso não tem nada a ver. Lula quando agora, ele foi isso preso. não tem nada a ver com das eleições também. A posição do Lula em relação à integração latino-americana, o esforço que ele está fazendo, isso é uma questão estratégica. E o Lula é uma liderança progressista que, nesse mundo que corre muito risco de guerra, com a política do imperialismo americano, ele tem que fazer alianças pontuais, ora com a China, ora com a Rússia, ora com a Índia. A maneira como o Lula tem se movido nesse tabuleiro é impressionante, a quantidade de diálogo que ele tem, de telefonema que ele faz, de reuniões que ele faz. Isso é um papel que ele está desempenhando. Agora, é claro, o Itamaraty, quais são as lacunas? Primeiro, o Itamaraty tem que ser chamado a uma política mais ofensiva em relação às articulações com a China, com a Rússia, com a Índia, etc. Segundo, na América Latina. Terceiro, aí entra um tema que nós discutimos um pouco aqui, que é ter uma política de defesa nacional, coisa que o Brasil não tem. O Brasil não tem política de defesa nacional. E um país moderno que quer ter um projeto autônomo, sem defesa nacional, sem forças armadas modernas, com acesso à tecnologia, com acesso ao enriquecimento do urânio, ao submarino de propulsão nuclear, e sem capacidade de enfrentar a guerra cibernética, é brincadeira. Mas não tem orçamento para isso. Não. Mas como que a gente vai fazer isso? Para essas questões... Tem que furar o teto, não tem? Tem que furar o teto. Mas vai furar? O arcabouço fiscal... A gente tem que fazer esse debate. O arcabouço fiscal, para mim, não é princípio. Eu estou defendendo desde o começo que tem que flexibilizar, no mínimo, o arcabouço fiscal.